Olá, pessoal, agora vamos compreender os 5 indícios antes da segunda vinda de Jesus. Primeiro, deixe o like e inscreva-se no canal. Vamos iniciar. Em nossa busca por compreender os sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus, adentramos nas Escrituras, procurando a orientação que encontramos nos registros bíblicos. Embora o dia e a hora permaneçam desconhecidos, a palavra oferece indícios que servem como uma bússola espiritual para os crentes. Neste texto, aprofundaremos nossa análise sobre 5 desses indícios, frequentemente discutidos por estudiosos, que podem preceder o retorno glorioso de Cristo. 1. A multiplicação das guerras e conflitos. Nos registros dos evangelhos, um dos sinais proeminentes que antecedem eventos significativos é a intensificação de guerras e conflitos ao redor do globo. O alerta bíblico em Mateus 24, 6, 7 ressoa claramente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, indicando que nações se levantarão contra nações. Este indício, presente nas palavras de Jesus, provoca uma reflexão profunda sobre o estado atual do mundo e sua possível correlação com as profecias bíblicas. Ao contemplarmos as tensões globais que permeiam o cenário internacional, não podemos ignorar a crescente incidência de conflitos persistentes. A Bíblia não apenas nos adverte sobre a existência desses eventos, mas também destaca a importância de compreender o significado espiritual por trás de tais ocorrências. A questão que emerge diante desse contexto é inevitável. Estaremos nos aproximando do cumprimento desse indício profético? A inquietude se instaura quando consideramos os inúmeros conflitos armados, as disputas territoriais e as rivalidades geopolíticas que marcam a atualidade. As notícias de guerras e ameaças iminentes tornaram-se quase uma constante, ecoando as palavras pronunciadas há séculos. Nesse contexto, é vital examinar não apenas os eventos em si, mas também as raízes subjacentes desses conflitos. O entendimento das motivações por trás das hostilidades pode fornecer insights valiosos sobre o estado moral e espiritual da humanidade. À medida que nações se erguem umas contra as outras, surge a necessidade de uma análise crítica sobre as causas fundamentais dessas discordâncias. A intensificação das guerras e conflitos, como apontado nas Escrituras, não deve ser encarada isoladamente, mas sim como parte de um conjunto de sinais que constituem um quadro mais amplo. A compreensão desses indícios exige uma abordagem equilibrada, considerando tanto os aspectos geopolíticos quanto os aspectos espirituais. 2. Os sinais na natureza. Dentro das páginas das Escrituras, emerge um fascinante cenário que transcende o ordinário e nos conduz à reflexão sobre o divino. Um dos aspectos enfatizados é a manifestação de fenômenos naturais extraordinários, apontados por Jesus em Lucas 21, 25, 26. Suas palavras ecoam sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas, além do bramido do mar e das ondas. Diante de eventos climáticos extremos, terremotos e fenômenos celestes surpreendentes, que se tornam cada vez mais frequentes, muitos se perguntam se estas ocorrências são, de fato, indícios dos últimos dias profetizados. A alusão de Jesus aos sinais no sol, na lua e nas estrelas sugere eventos cósmicos que escapam à compreensão cotidiana. A contemplação desses fenômenos transcende a mera observação científica, envolvendo uma dimensão espiritual que nos instiga a refletir sobre o propósito e a ordem cósmica estabelecidos pelo Criador. A referência ao bramido do mar e das ondas evoca imagens de poder e tumulto na natureza. No contexto moderno, isso ressoa com a crescente incidência de eventos climáticos extremos, tsunamis devastadores e alterações nos padrões climáticos. A interconexão entre o que é descrito nas Escrituras e as ocorrências contemporâneas suscita questões significativas sobre o entendimento e a interpretação desses eventos. À medida que eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes, a especulação sobre a relação desses fenômenos com os últimos dias profetizados ganha força. A compreensão desses sinais exige uma abordagem equilibrada, que considere tanto os aspectos científicos quanto os espirituais. Enquanto a ciência busca entender os padrões naturais, a fé nos chama a contemplar o significado espiritual subjacente a esses eventos.
Não é raro encontrar debates sobre se estamos testemunhando a concretização das profecias bíblicas. A interpretação desses sinais depende muitas vezes das crenças individuais e das escolas teológicas. Enquanto alguns veem neles alertas divinos para a humanidade, outros podem buscar explicações mais seculares para esses fenômenos. 3. Ascensão de falsos cristos e profetas. As palavras de Jesus registradas em Mateus 24:24 ressoam através dos séculos como um alerta sobre a presença de falsos cristos e profetas. Nesse trecho, ele adverte sobre a iminência de líderes espirituais autoproclamados, que com suas falsas pretensões poderiam enganar muitos. Nos tempos contemporâneos, esse alerta adquire uma relevância particular à medida que testemunhamos o surgimento de figuras carismáticas e movimentos que, em alguns casos, desviam os crentes da verdade bíblica. A ascensão de líderes espirituais autoproclamados é um fenômeno que transcende fronteiras geográficas e tradições religiosas. A facilidade de comunicação e a disseminação rápida de informações proporcionadas pela era digital abriram caminho para que figuras carismáticas alcancem seguidores em uma escala global. Esses líderes, muitas vezes, apresentam mensagens aparentemente inspiradoras, prometendo revelações exclusivas e acesso privilegiado à verdade divina. O desafio que se impõe aos crentes contemporâneos é discernir entre o genuíno e o falso em meio a essa multiplicidade de vozes espirituais. A promessa de soluções rápidas para dilemas existenciais, juntamente com a sedução do carisma pessoal, pode tornar difícil distinguir entre aqueles que genuinamente seguem os princípios bíblicos e aqueles que, de forma sutil, desviam-se da verdade. A importância do discernimento torna-se crucial à medida que essas figuras carismáticas ganham seguidores. A devoção cega a líderes que se autodenominam como portadores de verdades exclusivas pode resultar em desvios doutrinários, afastando os fiéis do cerne das Escrituras. Portanto, é imperativo que os crentes estejam equipados com uma compreensão sólida das Escrituras e uma consciência aguçada para avaliar as mensagens espirituais que encontram. A palavra de Deus, ao longo dos séculos, fornece o alicerce para discernir entre o autêntico e o enganoso. Os crentes são encorajados a cultivar uma busca constante pela verdade bíblica, submetendo as mensagens espirituais ao crivo das Escrituras. Esse discernimento não é apenas uma habilidade intelectual, mas uma prática espiritual que envolve uma busca contínua por uma relação mais profunda com Deus e uma compreensão mais aprimorada da sua vontade. 4. A tecnologia como instrumento de controle. Num mundo impulsionado pela rápida evolução tecnológica, uma interpretação contemporânea dos indícios proféticos, especialmente presentes no livro de Apocalipse, sugere um papel crucial da tecnologia na possível implementação de sistemas de controle global. Em particular, a referência à marca da besta e a capacidade de controlar compras e vendas, conforme descrito em Apocalipse 13, 16-17, ganha uma nova dimensão quando considerada à luz dos avanços tecnológicos. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como esses desenvolvimentos se alinham com as profecias bíblicas e os potenciais impactos na liberdade individual e no controle social. O livro de Apocalipse, muitas vezes interpretado como uma revelação profética do futuro, descreve uma marca associada à besta que controlaria transações comerciais. Nos tempos contemporâneos, as rápidas inovações tecnológicas, especialmente no campo da identificação e transações digitais, levantam questionamentos intrigantes sobre a possível concretização dessas profecias. A marca da besta é frequentemente associada a algum tipo de identificação digital, seja por meio de implantes, códigos de barras ou tecnologias ainda não concebidas. À medida que nos deparamos com sistemas de pagamento sem dinheiro, biometria avançada e tecnologias de identificação por radiofrequência, é natural ponderar sobre como essas tecnologias podem estar conectadas às profecias bíblicas. A capacidade de controlar compras e vendas, como mencionado nas Escrituras, sugere não apenas um monitoramento financeiro, mas um controle sobre os aspectos fundamentais da vida cotidiana. Isso levanta questões éticas e morais sobre até que ponto a tecnologia pode ser empregada para influenciar e direcionar as escolhas individuais, afetando a liberdade e a autonomia pessoal.
A reflexão sobre esses indícios proféticos também nos direciona para o papel da tecnologia no controle social. A conectividade global proporcionada pela internet e a interconexão de dispositivos podem criar estruturas que potencialmente influenciam a sociedade em escala global. A inteligência artificial, por exemplo, pode ser utilizada para a análise de dados em larga escala, levantando questões sobre privacidade, vigilância e o poder que tais sistemas podem exercer sobre a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que a tecnologia oferece benefícios significativos, sua utilização em um contexto de controle global suscita preocupações legítimas sobre os limites éticos e a preservação das liberdades individuais. A interpretação contemporânea dos indícios bíblicos sobre a marca da besta nos incentiva a manter um olhar crítico sobre como a tecnologia é empregada e a buscar um equilíbrio entre avanços tecnológicos e a preservação dos valores fundamentais. 5. Restauração de Israel e Jerusalém. Ao longo do século XX, a restauração de Israel como nação e o retorno dos judeus a Jerusalém emergiram como eventos fascinantes e profundamente significativos, instigando intensos debates e reflexões entre estudiosos bíblicos. Profecias do Antigo Testamento, notadamente aquelas encontradas no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, que descreve vividamente o vale de ossos secos revivendo, têm sido associadas à restauração de Israel como um todo. O controle e a controvérsia em torno de Jerusalém nesse contexto também são vistos como cumprimento de profecias bíblicas sobre os últimos dias, provocando ponderações sobre o significado espiritual e político desses eventos extraordinários. A restauração de Israel como uma entidade nacional é percebida por muitos como um cumprimento notável de profecias antigas. O renascimento de uma nação que por séculos parecia ter desaparecido dos mapas políticos ressoa como uma narrativa que transcende a esfera geopolítica e carrega implicações profundas de ordem espiritual. A visão de um vale de ossos secos que ganha vida de forma surpreendente ecoa a resiliência e a revitalização da identidade nacional de Israel. O retorno dos judeus a Jerusalém, especialmente após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, é outro capítulo intrigante dessas profecias em ação. A cidade de Jerusalém, historicamente rica em simbolismo religioso e cultural, tornou-se um epicentro de controvérsias e tensões internacionais. O controle sobre Jerusalém, dividido entre diferentes grupos e nações ao longo da história, é interpretado por alguns como parte do cumprimento de profecias bíblicas sobre os últimos dias. A complexidade dessa restauração vai além do cenário político e alcança as esferas espiritual e teológica. Os estudiosos bíblicos têm debatido intensamente o significado desses eventos à luz das Escrituras, buscando compreender se estamos testemunhando a concretização de profecias milenares ou se há nuances a serem consideradas nas interpretações. Além disso, a restauração de Israel suscita reflexões sobre o papel da nação no plano divino, as promessas feitas ao povo escolhido e o cumprimento das promessas bíblicas ao longo da história. Esses acontecimentos desencadeiam uma busca mais profunda por significados espirituais subjacentes aos eventos políticos, destacando a conexão entre a fé e a história. Em conclusão, enquanto exploramos esses 5 indícios antes da segunda vinda de Jesus, é fundamental abordar esses temas com discernimento e humildade. A compreensão das profecias bíblicas é um campo complexo e sujeito a interpretações diversas. O foco final deve ser o preparo espiritual, conforme instruído por Jesus em Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. À medida que continuamos a jornada de fé, que possamos buscar a verdade, permanecer vigilantes e, acima de tudo, cultivar um relacionamento íntimo com Deus, independentemente da especulação sobre os tempos finais. Que nossa busca pela compreensão profunda da palavra nos conduza a uma fé robusta e a uma esperança ancorada na promessa da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você ainda está por aqui, não esqueça de deixar o like, comentários e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e até breve.